Você por acaso é o tipo de pessoa que tem dificuldade para economizar dinheiro? O salário vai, cai na sua conta e você vê metade dele indo embora, com as parcelinhas do cartão que você fez nem lembra mais do que eram. Aí você sente que, por mais que você tente guardar dinheiro, sempre acontece alguma coisa que te impede de economizar. Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, você não está sozinho. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 72,4% da população vive em lares com dificuldade para pagar as contas do mês. Ou seja, praticamente 3 em cada 4 brasileiros mal conseguem chegar ao fim do mês sem ficar no vermelho. E segundo o IBGE, só 1% das famílias dizem que conseguem pagar tudo com muita facilidade. Ou seja, a cada 100 famílias, só uma tem facilidade para pagar as contas. Por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer para você, com base em estudos científicos, as melhores técnicas para economizar dinheiro. Você vai entender porque o nosso cérebro nos sabota na hora de guardar dinheiro e vai também descobrir estratégias comprovadas cientificamente para finalmente começar a economizar dinheiro de verdade. Sem fórmulas mágicas, sem palpites, só dados e ciência até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero que você dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e para que ele possa te recomendar cada vez mais vídeos como esse. Seguinte, o vídeo vai ser dividido em basicamente duas partes. Primeiro, a gente vai entender por que economizar dói tanto, do ponto de vista científico. Depois, a gente vai passar por técnicas que vão além do achismo e que cientificamente te fazem economizar dinheiro. Sem mais delongas, vamos para a primeira parte. O que dói? O que dói tanto economizar? Estudos em economia comportamental mostram que o nosso cérebro aqui, ele sofre de um viés chamado de present bias, que na tradução significa viés do presente. O que significa isso? Significa que a gente tende a preferir as recompensas imediatas em vez de benefícios futuros. Em outras palavras, gastar agora dá mais prazer do que guardar para depois, mesmo que racionalmente a gente saiba que a gente deveria economizar. Vocês provavelmente já viram aquela história do marshmallow, onde eles pegaram várias crianças, elas podiam comer um marshmallow na hora ou esperar alguns minutos para ganhar 2. E até certo ponto isso faz sentido. Eu vou te dar um exemplo do porquê. Você prefere gastar R$100 agora ou gastar R$100 daqui a um ano? Logicamente, você deveria preferir gastar os R$100 agora. Mas por quê? Se a gente levar em conta os juros, que é o preço do dinheiro no tempo, R$100 hoje vale muito mais do que R$100 daqui a um ano. Então faz mais sentido você gastar hoje do que você gastar daqui a um ano. Agora, se eu reformular a pergunta da seguinte forma: você prefere gastar R$100 agora ou gastar R$500 daqui a um ano? O que você prefere? Agora sim a gente vai ter uma recompensa imediata, um benefício futuro ainda maior. E a mesma coisa do marshmallow. Você prefere comer um agora ou 2 daqui a alguns minutos? Só que mesmo assim, muitas crianças preferiram pegar o marshmallow agora. Da mesma forma que muita gente ia preferir gastar os R$100 hoje em detrimento de ter 500 daqui a um ano. Esse é o viés do present bias. Ele acaba levando as pessoas a tomar decisões mais curto-prazistas. E não só isso, as pessoas têm dificuldade em enxergar esses R$500 no futuro também. Os R$100 hoje são uma realidade, mas os R$500 ainda não existem. Então, para o cérebro delas, tem um esforço muito grande por trás de imaginar esses R$500, e isso só nos mostra uma coisa: o nosso cérebro é preguiçoso. Teve 2 pesquisadores, a Brigitte Madrian e o Dennis Shea, que publicaram em 2001 no Quarterly Journal of Economics um estudo chamado The Power of Suggestion, o poder da sugestão. Eles analisaram o comportamento de 7.000 funcionários da empresa americana Hewitt Associates, que é uma empresa de consultoria em recursos humanos, e a ideia do estudo era entender como pequenas mudanças no processo de adesão a planos de aposentadoria impactavam a taxa de participação dos colaboradores. Antes, os funcionários eles precisavam optar ativamente para participar do plano da aposentadoria, ou seja, eles realmente tinham que ir atrás e ter interesse em participar do plano. E o resultado é que só 37% dos colaboradores faziam isso até 6 meses depois de serem contratados. Depois, a empresa mudou o sistema para inscrição automática. Todo novo funcionário, no momento que era contratado, era automaticamente incluído no plano, com uma contribuição de 3% do salário, a não ser que ele escolhesse sair por algum motivo. A diferença do resultado foi brutal. A taxa de adesão subiu de 37% para 86%. Ou seja, esse estudo acabou provando que realmente o nosso cérebro é preguiçoso, que a inércia e a procrastinação são os verdadeiros responsáveis pelas pessoas não economizarem dinheiro. As pessoas, elas não são contra economizar dinheiro. Elas simplesmente não conseguem enxergar o benefício de fazer isso no longo prazo. E não vão economizar se isso exige algum esforço delas. Então o que você precisa fazer é muito simples: automatizar isso de alguma forma e tirar esse esforço da jogada. É como se a gente burlasse o nosso próprio cérebro. Mas já a gente vai falar sobre isso. O outro inimigo é o viés do status quo. Você sabe como funciona a primeira lei de Newton? Talvez vocês não lembrem isso aqui da aula de física do ensino médio, mas deixa eu refrescar a sua memória. Segundo a lei de Newton, um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. É como se você tivesse que empurrar um carro. No começo, é muito difícil tirar ele do chão, né? Tirar do repouso, já que ele tá parado. Mas depois que ele começa
começa, ele não para mais. Com o nosso dinheiro e o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente tem dificuldade em mudar o hábito e a gente tende a manter as coisas como elas estão. Se você não está acostumado a guardar dinheiro, seu cérebro vai resistir ao máximo para não alterar esse hábito. A não ser que uma força externa, um gatilho, uma decisão, uma estratégia quebra essa inércia. No estudo dos 7.000 funcionários da Hewlett Associates, os funcionários precisavam ativamente escolher por participar do plano de aposentadoria. E a maioria não optava. Ou não optava por pura inércia. Ou seja, economizar dinheiro dói. Economizar dinheiro vai contra o que o seu cérebro quer. A gente tem a predisposição a gastar agora e a empurrar a decisão de economizar para depois. E sair desse ciclo é muito difícil. Então entenda que dificuldade em economizar não é falta de caráter. É realmente humano. Mas a boa notícia é que, sabendo disso, a gente pode usar as mesmas táticas que o nosso cérebro usa para nos enganar. Para enganar e finalmente começar a guardar dinheiro, mas de uma forma positiva. E com isso, a gente chega na segunda parte do vídeo. Quais são as técnicas que vão além do achismo e que cientificamente te ajudam a economizar dinheiro? A primeira delas é não montar um orçamento. Olha só, eu sei que muita gente vai me xingar e não vai entender por que eu tô dizendo para não montar orçamento. Mas calma que eu vou te explicar. Tem um viés cognitivo que alguns pesquisadores chamam de budget neglect. A ideia desse viés é que muitas pessoas montam um orçamento no papel, mas acabam gastando além do previsto e ignorando completamente o orçamento depois de alguns meses. Muito provavelmente você já fez isso. Você cria um plano animal para economizar dinheiro, ou até mesmo para investir. Você começa anotando tudo, ou num papel, ou numa planilha de Excel, e um mês depois você já não tem mais saco para fazer isso e desiste. Teve um experimento feito pela Irrational Labs em 2019, em colaboração com o Common Sense Lab da Duke University, que provou o mesmo ponto. Eles pegaram 9.035 pessoas e dividiram em dois grupos diferentes. Algumas faziam um orçamento único semanal, outras faziam orçamentos por categorias. Outros faziam controle só com o extrato do que compraram e por aí vai. Sabe o que eles descobriram? Depois de 13 semanas analisando essas 9.000 pessoas, eles descobriram que não houve nenhuma diferença. Não importa o tipo de orçamento que você faz. No final das 13 semanas, todo mundo estava gastando, na média, de 30% a 40% acima do limite que eles mesmos tinham colocado. Então, criar um plano sozinho pode até te ajudar no curto prazo, mas dificilmente você vai seguir um bom plano por muito tempo. Qual que é o ponto dessa primeira parte? Por mais que tenha um orçamento possa te ajudar a economizar, você dificilmente vai conseguir seguir à risca esse orçamento. Manter um orçamento vai exigir um esforço relativamente grande, um hábito que muitas pessoas não têm. E mesmo as que têm, acabam burlando o plano em algum momento. É tipo aquela pessoa que paga a mensalidade da academia, vai no nutricionista, tem um plano alimentar para emagrecer e mesmo assim não consegue seguir o plano à risca e come um docinho aqui ou ali. E aí acabam acima do peso, reclamando que não consegue emagrecer e com certeza você conhece alguém que já fez isso. Então você sabe bem que mesmo com um plano, o seu cérebro vai te sabotar. E aí que entra a segunda técnica científica para te ajudar a economizar dinheiro. Da mesma forma que essa pessoa que assina academia, vai no nutricionista e mesmo assim não segue com o combinado, precisa de um personal trainer, se você quer economizar dinheiro, você vai precisar de um personal financeiro. E essa é a segunda técnica, ter um personal financeiro. Um estudo chamado de The Gamma Factor and the Value of Financial Advice acompanhou 1.584 famílias, sendo 487 com um consultor financeiro e 1.097 sem. Os resultados mostraram que as famílias que mantiveram um consultor financeiro por 15 anos ou mais acumularam 290% a mais em patrimônio do que famílias que não utilizaram consultoria. E um dos motivos que explica essa diferença foi porque as famílias que tiveram ajuda conseguiram guardar em média 10,75% da renda por ano, enquanto os que não tiveram ajuda guardavam apenas 6,7%. Em outras palavras, ter uma pessoa do seu lado vai te fazer economizar e investir muito mais dinheiro. Graças ao meu time de planejadores aqui do Grupo Primo, inclusive, mais de 4.000 famílias saíram de uma situação onde eles não conseguiam guardar nada do que entrava de renda e alguns meses depois conseguiram juntar uma bela de uma grana e realizar vários sonhos. É o caso, por exemplo, do Samuel, que depois de poucos meses conseguiu quitar o financiamento do carro dele, quitou todas as dívidas do cartão e começou a investir. Também é o caso do Alexandre, que disse que a melhor coisa que ele fez na vida foi investir no planejamento financeiro do Grupo Primo. Ele disse, por exemplo, que não conseguia fazer sobrar dinheiro, todo começo de mês ele precisava renegociar as dívidas e aí hoje saiu do vermelho e tá quase alcançando a reserva de emergência, que antes ele nem tinha. Por isso, se você quer aprender de verdade a economizar e a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e quer começar a fazer isso o mais rápido possível, é só você clicar no link da descrição ou escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela para que um dos planejadores financeiros aqui do Grupo Primo entre em contato com você. Você não vai se arrepender. Mas além de ter uma pessoa te pegando pela mão e te ajudando a ter um orçamento equilibrado, uma terceira técnica que você tem que aplicar no seu dia a dia é usar a psicologia a seu favor. Eu mostrei até aqui no vídeo que o seu cérebro te engana. Ele é preguiçoso. Ele vai tentar ao máximo te seduzir para que você não economize nem um centavo do que vai entrar na sua conta. Mas as mesmas armadilhas que ele usa para te enganar podem ser usadas para enganar ele e te fazer economizar cada vez mais. Então eu vou te trazer 4 formas
práticas embasadas cientificamente de fazer isso. A primeira forma é usando a técnica do dinheiro vivo. Você já reparou que pagar em dinheiro espécie às vezes dói mais do que passar o cartão? Isso não é impressão sua, é ciência. Teve dois pesquisadores, a Priya Raghuber e o Joydeep Srivastava, que fizeram uma série de experimentos em 2008 sobre como o meio de pagamento afeta o gasto de uma pessoa. Em um dos estudos, publicados no Journal of Experimental Psychology, os pesquisadores deram para alguns participantes cupons, tipo vale compras, e para outros deu dinheiro em espécie para eles gastarem em um ambiente de loja simulado. A conclusão do estudo foi que aqueles que usavam cupons ou vales, ou seja, não viam o dinheiro físico saindo da carteira, gastavam mais do que aqueles que usavam dinheiro vivo para pagar a conta. Tem um outro estudo da Universidade de Carnegie Mellon chamado Pain of Pain que chegou na mesma conclusão. Segundo esse estudo, diferentes formas de pagar por alguma coisa podem ser mais ou menos dolorosas para o nosso cérebro. Quando a gente gasta em dinheiro vivo ou à vista, é ativada a área do seu cérebro que interpreta isso como uma dor ou medo. Mas quando a gente gasta com o nosso cartão de crédito, é ativada a área do cérebro que corresponde à felicidade e a prazer. É louco isso, né? É o mesmo dinheiro saindo da sua conta, mas somente pela forma que ele saiu, seu cérebro pode interpretar como algo doloroso ou prazeroso. E só para deixar claro, eu não estou dizendo para você parar de parcelar. O cartão de crédito, quando bem usado, ele traz vários benefícios. Você protege da inflação, pode deixar o dinheiro investido enquanto as parcelas não chegam, você ganha pontos, ganha milhas, tem vários prós aqui. Mas se você não tiver controle, você vai acabar gastando mais do que você deveria. Você vai acabar se endividando e o que era para ser uma arma ao seu favor vai acabar se tornando uma armadilha. Então o resumo é, se você precisa de controle financeiro e orçamentário, porque você vai acabar fazendo uma cagada com o cartão, paga à vista. Se você tem um pouco mais de controle, use o cartão de crédito e parcela o máximo possível, mas sempre se vigiando. Porque como eu mostrei aqui, o seu cérebro interpreta isso como um prazer, é uma dopamina pura. E a segunda forma de economizar é usando a técnica das caixinhas, né? Um pesquisador chamado Richard Thaler chama isso de mental accounting, contabilidade mental. Segundo ele, nosso cérebro foi programado para separar o dinheiro em caixinhas mentais. E a gente pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, foi feito um estudo pelo Dilip Soman e Amar Shema, publicado em 2011 no Journal of Marketing Research, com o título Earmarking and Partitioning: Increasing Saving by Low-Income Households. No estudo, os pesquisadores realizaram um experimento com 146 trabalhadores na Índia. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo recebeu um único envelope contendo o valor total pelo valor do trabalho deles, e outro grupo recebeu dois envelopes separados. O envelope era para economizar e o outro era para gastar com coisas do dia a dia. Além disso, alguns envelopes foram decorados com fotos dos filhos dos participantes, servindo como lembretes dos porquês que eles tinham para economizar dinheiro. Depois de 14 semanas, os trabalhadores que receberam dois envelopes economizaram em média 414 rúpias, enquanto aqueles que receberam um único envelope economizaram 241 rúpias, uma diferença de 72% a mais para quem teve os envelopes separados. A lógica aqui é que separar o seu dinheiro em caixinhas te faz criar uma barreira psicológica contra o uso deles. É como se o cérebro tratasse aquele dinheiro como intocável, diferente do dinheiro disponível na conta do dia a dia. E para aplicar isso na sua vida é muito simples. Você pode ter dois bancos diferentes, um para cada objetivo. Ou, se você preferir, você pode ter várias caixinhas separadas dentro do seu próprio banco. Eu fiz recentemente um vídeo sobre as caixinhas do Nubank que explicam bastante essa ideia. Eu vou deixar inclusive um card aqui. A terceira técnica que você pode usar com a psicologia ao seu favor é não ter liquidez. Quando as pessoas começam a investir, elas geralmente procuram por ativos que têm liquidez, ou seja, que pode ser resgatado a qualquer hora. É tipo a caixinha do Nubank, que tem liquidez imediata, ou o porquinho do Inter, que também cai na hora o dinheiro. Isso não é errado, obviamente não. Quando você monta a sua reserva de emergência, que vai cobrir de 6 a 12 meses do seu custo mensal, você precisa ter liquidez para conseguir cobrir as suas obrigações e algum eventual problema. Mas quando a gente fala de economizar dinheiro, depois de montar essa reserva, a ideia é que você não tenha uma liquidez tão alta assim. Então olha só, foi feito nas Filipinas um experimento em 2006 com cerca de 1.700 clientes de um banco. Metade recebeu a opção de abrir uma conta onde o dinheiro é depositado e não podia ser retirado até alcançar uma meta ou um prazo definido. A outra metade não teve essa opção, podia resgatar quanto quisesse. O estudo acompanhou o saldo dessas 1.700 pessoas por 12 meses. O resultado foi que quem aderiu à conta sem liquidez aumentou em 81% o valor economizado em comparação ao grupo que podia resgatar a hora que quisesse. Ou seja, quando você dificulta o acesso ao seu próprio dinheiro, você acaba economizando muito mais. O seu cérebro vai te enganar. Ele vai pedir para você resgatar para comprar alguma coisa que você talvez nem precise. E é por isso que você precisa se blindar de você mesmo. Eu não estou dizendo para você que você deve investir só no que não tem liquidez. Mas depois de feita a sua reserva de emergência, que inclusive a gente tem vídeo no canal aqui explicando, você pode manter uma certa grana com uma carência maior. E a quarta e última técnica é automatizar o aplicativo do seu banco.
Lembra no começo do vídeo, quando eu disse que você precisa automatizar o processo de guardar dinheiro de alguma forma e tirar o esforço da jogada, burlando o seu próprio cérebro? Tem várias formas de fazer isso. Eu vou te dar um exemplo com o Banco Inter, mas você pode fazer isso com qualquer banco em vários tipos de investimentos diferentes. Se você abrir o aplicativo do banco, clicar em Meu Porquinho, depois descer um pouquinho e em Guardar automaticamente, aí você clica em Continuar, você vai selecionar como você deseja automatizar os seus investimentos. Você pode investir 5% do seu salário sempre que ele cair na conta. Quando você receber dividendos de ativos negociados em bolsa, ou quando algum outro título de renda fixa vencer, ele pode ser reinvestido na hora em um CDB que vai render 100% do CDI com liquidez diária. Você lembra que eu disse que o seu cérebro é preguiçoso? Se você fizer isso, você vai usar a preguiça dele ao seu favor. Então você vai começar a economizar dinheiro e talvez nem se lembre que você está guardando uma parte do seu salário. Acabei de me juntar ao meu sócio Bruno Perini para oferecer pela primeira vez o maior pacote de produtos educacionais da história do Grupo Primo. Agora você pode comprar 17 dos nossos produtos educacionais pagando apenas o preço de um produto. Você pode ter acesso à mentoria do Meu Milhão, ao curso Viver de Renda do Bruno Perini, a Finclass, às carteiras recomendadas dos nossos analistas e a outros 13 dos nossos produtos. Isso tudo porque agora a gente vai lançar o Do Mil ao Viver de Renda. E o melhor, você ainda pode presentear alguém que você ama para que você possa construir o seu legado e ajudar os seus filhos a investir também. Porque você vai comprar um acesso a tudo isso e vai ganhar de graça um segundo acesso a todos os produtos digitais do pacote. Então você paga um e leva dois. Então se você não quer perder a chance de ter acesso a esse pacote inédito de 17 produtos pelo menor preço da nossa história e não quer mais que o seu futuro financeiro e da sua família esteja nas mãos do governo, clica no link aqui da descrição e preenche com o seu nome completo e e-mail. Esse foi o vídeo de hoje, primos. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até a próxima.